O dia estava claro, e o céu de um azul tão intenso que refletia nos vidros polidos dos prédios do centro. Augusto dirigia seu carro de luxo, apreciando o movimento da cidade como quem observa um rio correr, com calma, mas atento a cada detalhe. Ao seu lado, Pamela mexia no celular distraída, até que um toque leve no vidro chamou a atenção dele. Virando o rosto, viu um homem magro, de roupas rasgadas e pés descalços, estendendo a mão em silêncio. O gesto era simples, mas dizia tudo. Ele pedia ajuda. Sem pensar muito, Augusto abaixou o vidro e tirou uma nota de R$ 100 da carteira, entregando-a com naturalidade. O rosto do homem se iluminou e seus olhos marejaram. Muito obrigado, senhor. Hoje meu filho vai ter leite para beber. Augusto sorriu e acenou, mas a tranquilidade do gesto não encontrou eco na expressão da esposa. Você ainda acredita nessas histórias, Augusto? Disse ela olhando pela janela, mas com a voz carregada de desaprovação. Eu acredito que ninguém escolhe passar fome, Pamela. Ou você é ingênuo ou finge ser. Quem vive na rua é porque fez escolhas erradas. E você, abrindo o vidro, um dia alguém vai colocar uma arma na sua cara. Ele suspirou, mas manteve a serenidade. Criminosos usam terno e gravata também. Honestidade não é privilégio de quem tem casa. O silêncio voltou, quebrado apenas pelo som suave do motor, até estacionarem diante de uma loja cara. Pamela saiu para buscar uma bolsa que havia encomendado, mas algo na calçada chamou sua atenção. Um menino sentado sobre um papelão. Não devia ter mais de 10 anos, usando óculos escuros grandes demais para o rosto pequeno. O queixo se inclinava para baixo, e as mãos, magras como galhos secos, descansavam sobre os joelhos. Ela o viu tatear o chão e apanhar uma moeda, guardando-a no bolso com um cuidado quase cerimonial. Ao voltar para o carro, Pamela não ligou o cinto. Espera, quero te propor algo, disse, encarando o marido com um brilho desafiador nos olhos. O que foi agora? Vamos fazer um teste. Pega sua carteira, coloca um dinheiro dentro sem documentos. Anda até aquele garoto e deixa cair perto dele. Quero ver o que ele faz. Augusto arqueou as sobrancelhas. Você quer testar a honestidade de uma criança? Exatamente. Se ele devolver, eu mesma dou uma boa quantia. Mas se ele ficar com o dinheiro, você para com essa mania de dar dinheiro a qualquer mendigo que cruza o seu caminho. Augusto refletiu por um instante, então concordou. Está bem, mas prepare-se para quebrar a cara. Ele retirou todos os cartões e documentos, deixando R$ 1.000 em notas dentro da carteira. Caminhou até o garoto, que mantinha a cabeça baixa, e deixou o objeto cair ao lado dele, como se fosse um descuido. Pamela, com o celular em mãos, gravava tudo. O menino tateou, encontrou a carteira e a abriu. Seus dedos passaram pelas notas, e ele as colocou discretamente no bolso, fechando a carteira e permanecendo no mesmo lugar. Augusto voltou para o carro, tentando esconder o desapontamento. Pamela, triunfante, mostrou o vídeo. Tá vendo? Foi só tocar no dinheiro e ele guardou. Esses aí são todos iguais. O carro seguiu, mas na mente de Augusto algo não se encaixava. O menino não tinha fugido, não tinha tentado se esconder. Permanecera no mesmo lugar, imóvel. Horas antes daquele momento, o garoto, chamado Pedro, despertava com o frio da madrugada. A dureza do cimento sob o papelão fino era um lembrete diário de que a rua era sua casa. Ele se ajeitou, sentindo o corpo dolorido, até que um jato de água gelada o atingiu no rosto. Assustado, levantou-se às pressas. Sai daqui, moleque! Gritou o dono de uma loja segurando a mangueira. Da próxima vez te jogo no caminhão de lixo. Pedro agarrou a velha mochila, o cabo de vassoura que usava como bengala e os óculos escuros riscados. Desculpa, senhor. Não sabia que estava na porta da loja. O homem apenas resmungou e Pedro seguiu seu caminho, tateando o chão com a ponta da madeira. A cidade acordava ao redor, indiferente à presença dele. Passos apressados, buzinas, o cheiro de pão fresco vindo de uma padaria distante. Seu estômago roncou, mas ele continuou andando até encontrar um canto mais movimentado, onde se sentou. Uma moeda, por favor, repetia com a voz baixa, quase tímida. Muitas pessoas passavam sem olhar. Quando alguma moeda caía em sua mão, ele a guardava com cuidado no bolso. O tempo corria lento, e Pedro lembrava-se de quando ainda era bebê, encontrado por uma mulher em situação de rua.
Foi ela quem lhe deu um nome, quem o alimentou e protegeu até não resistir às intempéries da vida nas calçadas. Desde então, ele sobrevivia como podia. Naquele dia, as moedas eram poucas e a fome apertava. Foi quando um som diferente chamou sua atenção. Algo pesado caindo perto dele. Movendo-se com cuidado, tocou o objeto de couro e percebeu que era uma carteira. Ao abrir, sentiu o volume das notas. O coração acelerou. Aquele dinheiro podia comprar comida por semanas, roupas, talvez até um óculos novo, mas ele fechou a carteira rapidamente e a guardou no bolso. Não é meu. O dono vai voltar procurando, pensou. Sabia, porém, que não podia sair perguntando por aí. Já havia sido enganado antes. Preferiu esperar na esperança de que a pessoa retornasse. As horas passaram, o sol baixou e ninguém apareceu. Pedro resolveu conferir se havia algum documento. Só encontrou dinheiro e um cartão. Pediu a um vendedor de frutas para ler. O homem desconfiado disse: Escritório de Advocacia Augusto Machado, Rua das Flores, 72. Pedro memorizou as palavras. Amanhã eu vou lá. Quem sabe me dão um prato de comida em agradecimento. Na manhã seguinte, com a mochila leve e o cabo de vassoura à frente, Pedro seguiu para o endereço. Perguntou direções, tropeçou nas calçadas, mas chegou ao prédio espelhado. Ao entrar, foi barrado por um segurança. Fora daqui, moleque. Isso aqui não é lugar para você. Eu só vim devolver uma coisa. Tentou explicar. O segurança não ouviu e o empurrou. Os óculos caíram, e antes que Pedro pudesse pegá-los, foram esmagados sob a bota do homem. Nesse momento, Augusto e Pamela chegaram. O que está acontecendo? Perguntou ele sério. Esse menino queria invadir... Começou o segurança. Solta ele agora. A voz de Augusto ecoou no saguão. Pedro, tremendo, juntou os cacos dos óculos e murmurou: Eu só queria devolver isso. Tirou a carteira do bolso e estendeu-a. Achei ontem, mas não sabia de quem era. Vi o cartão e vim trazer. Augusto pegou a carteira, abriu e viu o dinheiro intacto. Sentiu um nó na garganta. É minha. Obrigado, Pedro. Ele tentou entregar uma recompensa, mas o menino recusou. Só queria comer um prato de comida e arrumar meus óculos. Pamela, tocada pela sinceridade dele, se ofereceu para comprar não só um óculos bom, mas também roupas novas. Pedro tomou banho pela primeira vez em meses, sentindo a água morna lavar não só a sujeira acumulada, mas também uma parte da dureza que a vida nas ruas havia depositado nele. Pamela ajudou a escolher roupas novas, uma calça jeans limpa, uma camiseta clara e um tênis simples, mas confortável. Quando se olhou no espelho, não reconheceu o próprio reflexo. Muito melhor assim, disse Pamela, ajeitando a gola da camiseta dele. Augusto apareceu, sorrindo. Está pronto para comer de verdade? O estômago de Pedro respondeu com um ronco audível, e ele riu envergonhado. Acho que sim. Foram a um restaurante próximo, onde Pedro experimentou pratos que nunca tinha provado. Ele comeu devagar no início, ainda com certo receio, mas logo se entregou ao sabor e ao calor da comida. Entre uma garfada e outra, contou fragmentos da própria história. Falou de noites frias, de pessoas boas que desapareceram, de como aprender a andar pela cidade usando apenas sons e lembranças. Augusto e Pamela ouviram em silêncio, trocando olhares que diziam mais do que palavras. Quando terminaram a refeição, Pedro agradeceu com um sorriso sincero, mas hesitou antes de se despedir. Você tem para onde ir? Perguntou Augusto. Eu me viro. Sempre me virei. Ele encolheu os ombros, tentando parecer mais forte do que se sentia. Você é uma criança, Pedro. Não deveria ter que se virar sozinho. Pamela colocou a mão no ombro dele. Por que não fica conosco por uns dias? Podemos levar você a um médico para ver sua visão. Pedro ficou em silêncio, digerindo a proposta. A ideia de dormir numa cama, com um teto sobre a cabeça, parecia um sonho distante demais para ser real, mas o olhar acolhedor de Augusto e Pamela o convenceu. Quando chegaram à mansão, Pedro ficou imóvel na entrada, ouvindo o eco dos próprios passos sobre o piso liso. O cheiro era diferente, limpo, e o silêncio ali não era o silêncio frio da rua, mas sim um silêncio seguro. Na sala, uma mulher de postura altiva observava a cena. Quem é esse menino? Perguntou, a voz carregada de desconfiança. Mãe, este é o Pedro.
Ele nos devolveu a carteira ontem. Decidimos que vai ficar uns dias conosco. Pamela falou com naturalidade. Dona Marta apenas assentiu, mas seus olhos permaneceram fixos no garoto. Mais tarde, a sós com a filha, disse em tom ríspido: "Não me diga que pretende trazer mendigos para dentro de casa. Ele não é um mendigo, mãe. É uma criança." A conversa morreu ali, mas no íntimo de Marta algo a incomodava. Havia algo familiar no rosto daquele menino, no jeito como segurava a cabeça. Mais tarde, quando Pedro tirou os óculos por um instante para limpar, Marta prendeu a respiração. Os olhos leitosos, de um branco opaco, a transportaram para um momento enterrado no passado. 10 anos antes, no hospital, Pamela havia dado à luz um bebê com a mesma opacidade nos olhos. Naquele dia, Marta decidira que a criança seria um fardo. Convenceu o médico a mentir, dizendo que o bebê havia morrido, e naquela noite o deixara em uma lixeira, envolto em um cobertor fino. De volta ao presente, Marta se recolheu no quarto com as mãos trêmulas. Decidiu arrancar uma mecha de cabelo de Pedro enquanto ele dormia e enviou para um laboratório com urgência, pedindo um exame de DNA. Enquanto isso, a relação entre Pedro e o casal crescia. Foram ao oftalmologista, que diagnosticou catarata congênita. "Há cirurgia para isso", disse o médico, "e pode recuperar parte da visão." Pedro, emocionado, quase não conseguiu falar. "Mas deve ser caro. Nós cuidaremos de tudo", garantiu Augusto, sem hesitar. Pamela sorriu para o menino, e por um instante sentiu algo que há anos não sentia: vontade de proteger. Era como se uma peça perdida de sua vida tivesse sido recolocada. Na outra ponta da cidade, Marta recebeu o envelope do laboratório. Ao abrir, sentiu o corpo gelar. O exame confirmava: Pedro era filho de Pamela e Augusto. A verdade que ela havia enterrado agora ameaçava vir à tona. Presa no próprio pânico, decidiu que precisava resolver a situação antes que fosse descoberta. Mandou preparar um jantar especial naquela noite, incluindo pequenas sobremesas. Em um dos potes, misturou discretamente uma dose letal de cianeto e o colocou no canto da geladeira, reservando-o para Pedro. À noite, quando todos estavam reunidos, Marta incentivou que provassem a sobremesa. Pedro, ao abrir a geladeira antes do jantar para beber água, sem saber, havia trocado a posição dos potes. Na hora de servir, Marta pegou o que pensava ser o do menino e começou a comer ao mesmo tempo que ele. Enquanto Pedro saboreava a mousse, Marta começou a sentir o veneno agir. O corpo ficou fraco, a respiração curta. Caiu no chão, os olhos arregalados, as veias saltadas. "Cego, maldito", murmurou antes de perder os sentidos para sempre. A autópsia revelou a presença de cianeto, e no quarto dela, Pamela encontrou um pote com o mesmo pó, além de um diário e o exame de DNA. Ao ler, descobriu toda a verdade. Pedro era seu filho, roubado ao nascer e abandonado pela própria mãe. Ajoelhada no chão, chorando, Pamela chamou Augusto e contou tudo. "Nosso filho, Augusto. Ele é o nosso filho." Correram até o quintal, onde Pedro brincava, e o abraçaram com força. "Você é nosso filho, Pedro, e nunca mais vai estar sozinho." Pedro ficou imóvel por um momento, tentando processar aquelas palavras. A voz de Pamela tremia, e as mãos de Augusto apertavam seus ombros como se tivessem medo de soltá-lo. "Eu sou filho de vocês?" perguntou com um fio de voz, como quem teme que a resposta desmanche o sonho recém-criado. "Sempre foi", respondeu Augusto com os olhos marejados. "Você é nosso menino e nada vai mudar isso." As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Pedro. Ele não sabia se sorria ou chorava. O coração parecia pequeno demais para caber tanta emoção de uma vez. Pamela o abraçou com força, sentindo o corpo frágil, e prometeu em voz baixa: "Nunca mais vou deixar que nada de ruim aconteça com você." Nos dias seguintes, a casa parecia respirar diferente. Pedro se adaptava à nova rotina, explorando os sons e os cheiros da mansão, aprendendo a andar por cada corredor com segurança. Pamela, antes dura e distante, se pegava sorrindo enquanto o observava comer, brincar ou simplesmente dormir. Augusto, por sua vez, redescobria a sensação de chegar em casa e ser recebido por um abraço que não tinha preço. Logo veio o dia da cirurgia. O médico explicou cada passo,
E Pedro ouviu com atenção, mesmo sem entender todos os termos. Sabia apenas que havia uma chance de enxergar melhor, e isso já era o suficiente. Na manhã marcada, vestiu a roupa simples escolhida por Pamela e segurou firme a mão de Augusto até adormecer na sala de cirurgia. Horas depois, acordou com um curativo cobrindo os olhos e a sensação estranha de luz filtrada pela bandagem. Vai dar tudo certo, disse Augusto, sentado ao lado, segurando sua mão. Os dias seguintes foram de ansiedade. Pedro contava as horas para que o curativo fosse retirado. Finalmente chegou o momento. O médico fez movimentos lentos, removendo as faixas. A claridade invadiu seus olhos e ele piscou várias vezes, tentando se acostumar. No início tudo era embaçado, como se olhasse através de vidro molhado. Aos poucos as formas começaram a se definir. Estou vendo, disse, quase num sussurro. Virou-se para onde sabia que Pamela estava e, mesmo sem nitidez total, reconheceu a figura dela. Você é linda. Pamela se inclinou emocionada. E você é o maior presente que Deus já me deu. A recuperação foi gradual, mas cada pequeno avanço era comemorado. Pedro aprendeu a descrever o que via. Cores, movimentos, detalhes que antes só conhecia pelo toque. Augusto o levava para passeios curtos, mostrando paisagens, árvores e explicando o que eram as coisas que chamavam sua atenção. Com o tempo, Pamela decidiu que queria fazer mais. Conversou com Augusto sobre criar uma ONG para ajudar crianças em situação de rua. Se o Pedro sobreviveu até agora, é porque houve quem estendeu a mão. Quero ser essa mão para outras crianças. O projeto ganhou forma rapidamente. A casa se encheu de pessoas trabalhando para estruturar abrigos, escolas e programas de saúde. Pedro, agora mais forte e confiante, tornou-se parte ativa da iniciativa, ajudando a receber as novas crianças, mostrando que elas não precisavam ter medo. Meses depois, o menino que um dia dormiu no frio sobre um pedaço de papelão caminhava de cabeça erguida ao lado de seus pais. A vida na rua tinha deixado marcas, mas também lhe dera algo precioso. A capacidade de valorizar cada gesto de amor, cada prato de comida, cada abraço sincero. Certa noite, enquanto todos já dormiam, Pedro foi até o quintal e sentou-se sozinho, olhando para o céu estrelado. Augusto o encontrou ali e se sentou ao seu lado. No que está pensando, filho? Em como tudo pode mudar tão rápido. Eu pensei que ia passar a vida sozinho, e agora tenho uma família. É assim que a vida funciona, Pedro. Às vezes Deus escreve histórias que a gente nem imagina. Pedro sorriu encostando a cabeça no ombro do pai. Eu acho que agora entendo o que é enxergar de verdade. Não é só com os olhos. Augusto o abraçou, sentindo o peso suave daquele corpo pequeno, mas já tão forte pela vida. Você sempre enxergou melhor que muita gente, meu filho. Naquela casa, a dor do passado já não ditava o futuro. Pamela, antes endurecida pela perda, havia redescoberto o amor incondicional. Augusto, que nunca deixou de acreditar na bondade, agora tinha a prova viva de que estava certo. E Pedro, que um dia foi invisível para o mundo, tornara-se o centro de uma família que o via com clareza, não apenas como filho, mas como milagre. E assim, no calor de um lar que antes parecia impossível, ele finalmente entendeu que a verdadeira visão não estava apenas nos olhos, mas no coração de quem ama sem medir.